Bom, gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre simbolismo, tá? Essa vai ser a parte 2 da aula de número 9, da apostila 3 de vocês de literatura. E na parte 1 a gente falou sobre parnasianismo, e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre simbolismo, o seu contexto histórico, como que isso vai influenciar em características da escola literária, e falar ali alguns exemplos dos poetas de maior destaque aqui no Brasil, e alguns exemplos ali das suas poesias, tá? Então, nós temos que ter em mente que o simbolismo ele vai iniciar no finalzinho ali do século XIX e vai se avançar pelo início do século XX, paralelamente a tendências pré-modernistas, tá? Então, assim, o contexto artístico do final do século XIX vai deixar de se apoiar, obviamente isso vai acontecer aos poucos, tá? Vai deixar de se apoiar na objetividade e vai passar a valorizar novamente a temática de subjetividade. Então, o simbolismo ele vai surgir no cenário europeu e mundial, né, como uma reação tanto ao realismo quanto ao parnasianismo, que são as duas escolas literárias que mais vão valorizar essa questão da objetividade. Então aqui nós vamos ter o retorno de algumas características do romantismo, como a subjetividade, e você vai ter uma influência principalmente da segunda fase do romantismo, né, a segunda geração da poesia romântica. Da poesia romântica, tá? Então, aí uma influência de Lord Byron, um retorno de temáticas mais fúnebres, mais melancólicas. Alguns poetas ali europeus vão até retornar com a temática do satanismo. Aqui no Brasil isso não vai acontecer, você vai ter o retorno da religiosidade, o retorno ali de influências católicas, né? Mas não vai ser uma coisa muito exacerbada, tá? Então, para a gente ter uma noção, né? O contexto histórico da época. Pessoal, a gente vai estar passando ali por o auge da Revolução Industrial, né? Então, você vai ter uma aceleração do processo de produção, das fábricas, vendas de mercadorias vão estar ali no seu auge, muitas cidades começando a crescer, camponeses que vão deixar ali o campo e vão se mudar para as cidades em busca de melhores salários nos centros urbanos, em busca de melhores condições de vida. Você vai ter uma obsessão pelo progresso muito grande, aliado também aí com o cientificismo, né? Você vai ter, obviamente, você vai ter uma influência também do positivismo nesse período, tá? Então vai ser um momento de euforia, principalmente ali da burguesia, né? O abismo social, o abismo entre as classes sociais, melhor dizendo, vai se alargar cada vez mais, vai crescer cada vez mais. Porque imaginem vocês, o burguês que já estava ganhando dinheiro no início da Revolução Industrial, agora ele vai estar ganhando muito mais dinheiro. E aquele proletariado que vivia, né, em situações, que trabalhava em situações insalubres, ele vai ficar cada vez mais pobre. Né? A massa de proletariado vai aumentar e com isso você vai ter esse crescimento o desenvolvimento de uma população de miseráveis ali nas cidades, né? Então a quantidade de pessoas que vão viver ali abaixo da pobreza, na linha da pobreza, vai aumentar. Muita gente que vai vir ali do campo em busca de melhores condições de vida não vai achar emprego, ou se achar emprego não vai ser aquele emprego que vai ter uma condições de trabalho adequada, então a pessoa vai acabar sofrendo, né? O que mais que eu falei? Processo de automação industrial, né? O homem ele vai ser visto como uma espécie de objeto, né? A automação da indústria vai acabar transformando ali o trabalhador em mais uma peça de engrenagem de máquinas, né? Então a gente tem aí a crítica daquele filme do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, vai ser justamente ali naquele período, essa crítica àquele período, né? A sociedade ela vai se modificar para se adequar a essa economia capitalista, né? Esse mercado que sempre ele está buscando vender cada vez mais e lucrar cada vez mais com isso, tá? Então, vai levar, né, a prosperidade da elite e vai levar a miséria para o restante da população. Você vai ter um crescimento, né, uma competição econômica muito grande e militar também entre as potências europeias. E isso aí vai ser um dos fatores que vai acabar levando ao processo de imperialismo e ao processo, posteriormente, de neocolonialismo na Ásia e na África, né? Então, o avanço dos movimentos operários vão acabar acontecendo aí nesse período também. As pessoas elas vão lutar pelos seus direitos de ter qualidade de trabalho, de ter leis ali que garantam, né, a segurança do trabalho, que garantam alguns direitos daquela população de trabalhadores.
E com isso vai gerar muita crise social, né? Você vai ter também uma rivalidade política e ideológica entre países que são monarquistas e países que já são republicanos. Né? Então, isso vai acabar agravando cada vez mais a disputa pelo mercado consumidor. E isso vai acabar culminando, posteriormente, né, ali no início do século XX, o que a gente conhece pela Primeira Guerra Mundial. Então, assim, essas crises sociais, esse avanço da Revolução Industrial, tudo isso que eu já falei para vocês, vai levar na população uma onda de pessimismo e de inquietação muito grande. E aí o simbolismo ele vem para retratar isso, tá? Por isso que você tem esse retorno de temáticas mais melancólicas, mais pesadas, né? Então, tudo isso aí vai acabar culminando nessa grande escola literária que a gente conhece pelo simbolismo. Em relação a autores e influências. Gente, 4 autores vão influenciar bastante esse período. Primeiro, Charles Baudelaire. Segundo, Arthur Rimbaud. Terceiro, Paul Verlaine. E quarto, que eu acabei não botando no slide, um cara chamado Stéphane Mallarmé. Gente, desses 4 eu vou comentar sobre 2, que eu acho que são os mais peculiares assim pra gente. Charles Baudelaire, pessoal, vai ser o cara que vai iniciar o simbolismo ali na França em 1857 com a publicação de um livro chamado As Flores do Mal, certo? E ele vai moldar um novo estilo de fazer poesia. Ele vai conseguir achar beleza em qualquer coisa e em qualquer objeto, qualquer situação, inclusive o mal. E aí as temáticas que esse cara vai abordar nos poemas dele vão ser temáticas assim muito densas, né? Por exemplo, tédio, solidão, vazio existencial, amores fracassados, prazeres efêmeros. Ele vai fazer reflexões ali acerca do contexto histórico e como esse contexto histórico está sendo moldado aos olhos e de acordo com o capitalismo, né? Então, temáticas assim muito interessantes. E o outro cara também que vai ser muito interessante, né, que eu particularmente acho assim, muito interessante a história dele e os poemas, né, também, obviamente, é Arthur Rimbaud. Então, gente, só pra vocês terem uma noção, né? O cara, ele começa a escrever aos 15 anos de idade e ele vai ter uma carreira muito curtinha. Aos 20 anos, ele decide abandonar a literatura. Né? Então, ele produziu aí durante 5 anos, né, mais ou menos. E, gente, as obras-primas dele foram entre os 15 e os 18 anos. Ele continuou publicando até os 20, mas as de maior destaque dele foi dentro desse período. E embora ele tenha tido uma carreira assim muito efêmera, muito curta, ele é considerado até hoje um dos fundadores da nossa literatura moderna. Né? Vai ser ele um forte influenciador do surrealismo, né? Vai ser o precursor do surrealismo. Ele é considerado um pós-romântico, já que ele retoma essas temáticas mais densas ali da segunda geração. Ele também vai influenciar o movimento marginal, tá? Muitas obras aqui no Brasil dele foram traduzidas pelos irmãos Campos, que são os caras que vão iniciar o concretismo aqui no Brasil, né? E, gente, além disso, ele vai influenciar gerações assim, de escritores, de poetas, né? Por exemplo, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, T.S. Eliot, aqui no Brasil, o Leminski e muitos outros, né? Então, assim, o que eu acho interessante da vida do cara é porque ele teve uma vida, assim, super loucona, né, pessoal? Com 15 anos de idade, ele sai de casa, né? Depois ele manda uma carta pro Paul Verlaine com uma poesia dele. E aí o Verlaine diz assim, cara, eu preciso investir, vamos investir na tua carreira. Vem aqui pra Londres que a gente vamos trabalhar nisso aí. E aí o Rimbaud, ele vai, se muda e começa a morar ali com o Verlaine. E existem, assim, vários indícios, né, de que eles tiveram um relacionamento ali na década de 1870. Só que, gente, Paul Verlaine era uma pessoa muito polêmica para a época. Rimbaud também era outra pessoa super polêmica na época. E o relacionamento deles não ia passar despercebido, né? Gerou muita polêmica naquele período. Era um relacionamento, assim, muito turbulento. Né? Só para vocês terem uma noção, o relacionamento terminou depois que o Verlaine ele atirou na mão do Rimbaud, no punho, né, mais especificamente, depois de uma crise de raiva que ele teve. E depois disso, quando o Rimbaud ele decide abandonar a literatura, aos 20 anos, ele passa ali fazendo um mochilão ali pela Europa, depois ele se muda para a Etiópia, se alista no exército holandês, passa um tempo trabalhando como traficante de armas, e
Aos 37 anos, ele acaba falecendo em consequência de uma amputação que ele teve que fazer na perna devido a um câncer de joelho. Então, assim, a vida do cara é super loucona, né? E ele, mesmo num pequeno período assim que ele ficou produzindo obras, né, para a literatura, ele conseguiu deixar ali a sua marca e ficar eternizado ali no hall da nossa literatura mundial. Né? Então eu acho isso assim fantástico. Enfim. Em relação às características, como eu já falei, o simbolismo ele vai iniciar na França em 1857 com a publicação de uma obra chamada As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, e aqui no Brasil vai ter início um pouco mais tarde, né, em 1893, com a obra Missal e Broquéis, do nosso poeta Cruz de Souza. Então, gente, essa escola literária ela vai retomar, né, os valores ali de subjetividade, vai querer entender o eu, muito influenciado ali pela psicanálise de Freud, né? Então, os desejos do inconsciente que vão se manifestar, tudo isso aí vai aparecer aqui no nosso simbolismo, tá? Ele vai ter um desinteresse ali pelo social, ele não vai procurar fazer muita crítica, né, como o realismo. Na verdade, você vai ter um pouco mais de introspecção, você vai falar sobre pessimismo, melancolia, tédio, tristeza, essas temáticas assim mais densas, né? Vai ser uma reação ao realismo e ao parnasianismo, né? Eles vão ir contra a ideia de valorização da objetividade. Eles aqui vão valorizar o subjetivo, retomando essa característica aí muito marcante, né, do romantismo. Vão valorizar o que é irracional, o que é vago, vão falar muito sobre mistério, aquilo que é místico, relacionando a temáticas espirituais, essa ideia de misticismo, né, de coisas esotéricas, tudo isso aí vai voltar com muita força aqui no simbolismo. Você vai ter, pessoal, uma escola literária que vai sugerir e não descrever. Sugerir através de quê? Através de símbolos, através de metáforas, através de musicalidade. Então, tudo isso aí é característica marcante do nosso simbolismo. Como eu já falei, a musicalidade ela vai aparecer aqui com muito afinco, né, voltado para a questão da sonoridade. E aí, como é que eles vão fazer essa musicalidade nos poemas, né? Utilizando figuras de linguagens, principalmente a aliteração e a assonância, né, que são as repetições tanto de consoantes quanto de vogais. Você vai utilizar muito também a sinestesia aqui nesse contexto, muitas metáforas, né, e por aí vai, tá? Então você vai ter a valorização dos sentidos e das sensações aparecendo aí justamente por meio dessa sinestesia. Você vai ter um abandono do cientificismo e do positivismo e retorno àquele misticismo, àquela fé cristã, à questão da espiritualidade, dos mistérios, do que vai acontecer no pós-morte, qual é a nossa razão de estar aqui na Terra, todas essas temáticas assim voltadas a essa questão mística, né? Então, vai ocorrer frequentes menções a elementos relacionados com rituais religiosos, essa questão da sugestão através dos símbolos, né? Então vai aparecer muito em poemas as figuras, né, relacionadas a incenso, altares, cânticos, figuras bíblicas, né, como arcanjos, anjos, salmos e por aí vai. Em relação à mulher, né, nessa escola literária, você vai ter uma perspectiva mais espiritualista, né, uma mulher mais espiritualizada, não vai ser aquela mulher carnal da terceira geração do romantismo, tá? Você vai ter também, pessoal, uma temática de fuga da alma para um mundo desconhecido. Então, é aquela ideia do Platão, né, que existe o mundo das ideias e o mundo aqui da gente, né, o nosso mundo material. Então, vai ter uma influência ali de Platão nessa temática, né, na fuga da alma para um mundo desconhecido, que é esse mundo da ideia, o mundo das ideias, como uma forma de fuga da realidade. Você foge desse mundo material, desse mundo que está cheio de crise social, desse mundo que está com o avanço ali da disputa econômica e militar das potências mundiais da época, e você foge desse contexto para o mundo idealizado, que é o mundo das ideias, tá? Esse mundo desconhecido, tá?
Então, uma espécie de refúgio, né? Então, um retorno aí de temáticas voltadas ao misticismo, diferente ali do romantismo, né? Que a fuga do romantismo, principalmente na segunda geração, vai ser ou para a infância, e aí você vai ter temáticas relacionadas ali ao passado, né? Ou a fuga pela morte. Aqui no simbolismo, a fuga, esse refúgio, vai ser para esse mundo desconhecido, para esse mundo das ideias, influenciados aí pelas ideias de Platão. Bom, vamos começar falando agora sobre os autores de maior destaque, né? Gente, nesse período a gente vai dar destaque para 2 autores em específico, que é Cruz e Souza, que é esse rapaz aí que vocês estão vendo na foto, e um outro rapaz chamado Alfonso de Guimarães, que a gente vai comentar um pouquinho mais lá pra frente. O que a gente precisa saber de Cruz e Souza? A vida desse cara vai ser marcada por muito sofrimento e muito preconceito racial. Então, gente, é óbvio que isso vai ser expressado na literatura desse cara. Então, o sofrimento do racismo, ele perdeu muitos empregos por causa disso. Ele perdeu a esposa e os filhos para tuberculose. Então, você tem uma melancolia muito grande ali, tanto na vida quanto na obra desse cara. Ele também teve tuberculose, só para vocês saberem, tá? A cor branca vai aparecer muito ali nos seus escritos. Ele vai ter essa obsessão. E muitos estudiosos da literatura acreditam que isso aparecia de maneira inconsciente, né, devido a esse preconceito que ele acabou sofrendo aí ao longo da vida por ser negro. Alguns poemas dele vão ser marcados pelo erotismo, outros pela espiritualidade, e ele vai falar também muito sobre as condições humanas, tá? Então, eu trouxe esse poema aqui dele para vocês entenderem como é que funciona a musicalidade, né, daqui do poema, do simbolismo. Então, esse poema, a gente vai ser marcado principalmente por aliterações, que é quando você vai ter a repetição de fonemas relacionados a consoantes, tá? E isso aí ele vai ter um objetivo. Olha só, o título desse poema se chama Violões que Choram. Então ele diz: plangentes violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Então percebam que a gente vai ter a repetição, né, em demasia do fonema V. E aí a gente pode até pensar, né, se a gente for matutar um pouquinho acerca desse fonema, o que esse cara quis fazer com isso, né? A gente percebe que o poema ele tem um tom assim melancólico, ele fala ali de vozes que estão sendo veladas, está muito relacionado ali com o enterro. Então a gente pode inferir, a gente pode imaginar que essa repetição desse som de V pode ser ali imitando o murmurejar de pessoas que estão ali em um velório. Então isso aí mas óbvio, né, que isso é muita viagem, né, pessoal? Vai depender muito da questão, o que a questão está querendo saber. Então, quando isso cair no vestibular, vocês têm que viajar junto com a questão. Eu já peguei esse poema aqui justamente porque eu vi uma questão que abordava essa ideia aí da repetição do som de V, fazendo essa correlação com vozes ali, murmurejar de pessoas em um enterro. Mas, obviamente, que vai depender do que a questão no vestibular está perguntando. Então, estudar literatura é justamente compreender essas figuras de linguagem, como que os autores viam ou viveram no contexto daquela época, por que esse contexto, como que esse contexto se insere nas escolas literárias, para a partir daí vocês, tendo o domínio, né, das escolas, tendo um conhecimento geral dos autores, vocês possam resolver as questões, né, de maneira adequada para que aquela questão está pedindo. Para interpretação, seja, né, interpretação de texto, seja compreensão de figuras de linguagens, seja compreender as características gerais das escolas. Então é por isso que a gente estuda isso aqui que a gente está vendo, dessa maneira, né? Porque às vezes a gente pensa assim que estamos estudando literatura de uma maneira muito aprofundada e que no Enem não cobra assim.
Mas por que que a gente estuda dessa forma aprofundada? Justamente para vocês criarem uma base para quando for resolver a questão do Enem, vocês saibam manipular aquela questão de uma forma mais fácil, de uma maneira mais adequada, tendo um manejo correto de figuras de linguagem, de interpretação de texto, de contexto histórico, de escolas literárias e suas características. Então é para isso que a gente estuda a literatura, para chegar no Enem e vocês conseguirem desenrolar com mais facilidade as questões de interpretação, de figura de linguagem, enfim. Ok? Vamos para o próximo autor. Para finalizar, o nosso último autor se chama Alfonso de Guimarães. E a vida dele, gente, foi marcada por um fato muito pesado, né? Ele acabou perdendo a noiva ali muito próximo da sua data de casamento. E as temáticas, né, os poemas vão envolver muito isso. Ele vai falar muito ali da morte da noiva, vai chorar muito ali a morte daquela pessoa amada, vai falar sobre religiosidade, sobre dor, vai falar ali sobre as paisagens e aquilo que você não pode ser expressado verbalmente, né? Aqueles tipos de sentimentos que, por mais que você tente conversar sobre aquilo, você não consegue expressar de fato o que você está sentindo. Então, a isso dá-se o nome de inefável. Então, algumas poesias dele também vão ser voltadas para essa temática, tá? E ao longo das suas obras, né, vai aparecer com bastante frequência muitas referências ali às flores roxas, violetas, a virgens mortas, a fim de tarde, relatando ali uma melancolia. Tudo isso aí sempre levando a imagem da noiva dele, que acabou falecendo antes deles conseguirem se casar. Então, para vocês terem uma noção, eu trouxe um poema dele chamado Hão de chorar por ela os cinamomos. Por ela quem, Vitória? A noiva dele que morreu, pessoal. Então, ele fez esse poema, né, triste aqui para ela. Olha só. Hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que os colhia. As estrelas dirão, ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria. E pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. A lua, que lhe foi mãe carinhosa, que a viu nascer e amar, há de envolvê-la entre lírios e pétalas de rosa. Os meus sonhos de amor serão defuntos, e os arcanjos dirão no azul, ao vê-la, pensando em mim, por que não vieram juntos? Então aí, um poema repleto de tristeza, né, chorando ali a morte da amada. E aí ele diz, pessoal, que ela é uma pessoa assim tão bela, tão perfeita, né, que até o cosmos, até as estrelas, a lua, chorou a morte dessa mulher, né? Então, e ele fala ali, né, que os sonhos de amor dele são defuntos, porque ele já não consegue mais nada do que ele sonhou, assim, para a conquista de vida em relação ao amor, vai se realizar, porque o amor da vida dele faleceu. Então, e uma coisa interessante é que a gente vai ter uma alusão aqui também, né, o símbolo que eu falei para vocês é de, olha só, arcanjos, né? Então, símbolos fazendo ali uma sugestão novamente com a temática do misticismo, da religiosidade, né, da fé cristã, fazendo aí essa lembrança, essa simbologia de arcanjos ali da Bíblia, tá? Outro exemplo que eu trouxe de poesia desse cara é para mostrar a sonoridade, a musicalidade. O poema se chama A Catedral. E no poema diz: entre brumas ao longe surge a aurora. O hialino orvalho aos poucos se evapora. Agoniza o arrebol. A catedral ebúrnea dos meus sonhos aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol. E o sino canta em lúgubres responsos, pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Então, esse pobre Alfonsos que se repete aí, pessoal, é uma tentativa de imitar o barulho dos sinos dessa catedral.
certo? Fazendo aí novamente essa sugestão, né? Ele não vai descrever o barulho do sino, ele vai sugerir por meio da musicalidade. E para finalizar, para a gente ter uma noção assim de como que é aquele clima meio melancólico, triste, denso, um negócio bem dark assim do simbolismo, retomando nessas características aí da segunda geração do romantismo, eu trouxe esse poema chamado Ismalha. E o poema diz o seguinte: quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre, perdão, vou começar de novo, tá? Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu e estava longe do mar. E como um anjo, pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu e queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu e o seu corpo desceu ao mar. Então, pessoal, a gente tem um eufemismo aí, né? Quando ele diz a sua alma subiu ao céu, a gente vai ter aí um eufemismo para comentar aí, né, que Ismalha, que após ter enlouquecido e ter tido uma crise ali no meio de uma torre, acabou se matando e acabou falecendo aí. Sua alma foi para o céu e o corpo dela desceu ao mar, sugerindo, novamente aí a sugestão, né? Sugerindo que ela morreu afogada, né? Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula, tá bem?